noite a todos, sejam todos bem-vindos. E hoje o tema que eu trago para a reflexão é o autoconhecimento, que é a partir da máxima, conheça-te a ti mesmo. E essa máxima, ela tem muito a ver com a proposta do Espiritismo, que é de reforma íntima. E para que a gente consiga fazer a reforma íntima, é necessário esse autoconhecimento. Então, é importante que esse autoconhecimento seja clareado. O que é realmente? É um processo muito profundo de busca da nossa essência interior. Um caminho que percorremos para nos tornarmos bons e puros. Como diz Emmanuel no livro Fonte Viva, de Chico Xavier, na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Ou seja, nós temos o potencial de crescer como uma semente e nos tornarmos um tronco forte e frutificar lá na perfeição. Haroldo Dutra diz que nós ainda não damos frutos nesta passagem pela terra, porque para dar frutos nós temos que estar muito bem iluminados e adiantados em moral. Mas nós podemos nos tornar esse tronco forte para fazer a mudança acontecer conosco e com os que nos acompanham na jornada. O autoconhecimento é uma ferramenta central para a reforma íntima e o progresso espiritual. Tanto que na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que o homem tem para se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse é o meio mais rápido e seguro de avançarmos espiritualmente. Esta frase, ela estava escrita no oráculo de Delfos, na antiga Grécia. Para quem não sabe, era no templo de Apolo, um dos deuses gregos. E a pitonisa, que entrava em transe, enfim, disse para Sócrates: você é, no caso, o mais sábio da Grécia, e ele não acreditou nisso. Então, ele passou a usar essa frase e nós vamos entender por quê. Porque ele começou a observar várias pessoas que se achavam sábias no meio dele. Ele percebeu que essas pessoas, elas achavam que sabiam tudo. E foi assim que se convenceu que ele era o homem mais sábio da Grécia. Por quê? Após essa observação, ele se convenceu que ele, Sócrates, era o homem mais sábio da Grécia. Porque, como havia dito o oráculo de Delfos, uma vez que ele era o único que sabia aquilo que ignorava. Ele sabia que não sabia certas coisas. Na frase só sei que nada sei, que muitos utilizam, Sócrates não disse que não sabia nada. Ele disse que não sabia tudo, que conhecia os limites do conhecimento humano e suas incertezas,
um passo essencial para a busca incessante da verdade através da humildade intelectual. Qual é o problema moral que temos aqui que impede que nós enxerguemos que não sabemos tudo? Que nós enxerguemos o quão ignorantes nós somos e em relação a determinados assuntos. Nós vamos ver, primeiramente, algumas coisas interessantes para ter o esclarecimento. Opinião, todos têm. Mesmo que não sabem de nada do que estão dizendo, todos têm opinião. E ainda se acham com a verdade. Que problemas temos aí? A opinião, ela é rasa, ela é bem superficial. O conhecimento, o que é? O conhecimento, ele é uma jornada que não tem fim. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho que estudar e mais eu percebo que não sei. Aí vem o autoconhecimento, que é o tema de hoje. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é um processo relacional. O que é relacional? Que faz parte das minhas relações, e é através das relações que eu me conheço. Porque nós, olhando para o outro, nós descobrimos quem somos, e observando o outro, nesta análise, a gente faz uma projeção, como disse o psicanalista Freud. E nessa projeção você vê também o que você se recusa a ser. É como usar o outro como um espelho da gente. Então, a gente nasce às vezes numa família que todos têm o mesmo defeitinho moral. É para uns enxergar o outro, para a evolução acontecer junto. Só que a gente enxerga só no outro, né? A gente não tira a trave do olho da gente. A gente só vê o cisco no outro. E por que isso? Porque a gente faz julgamentos, e esses julgamentos, eles são, na verdade, autoconhecimentos torturados. Eu sei e eu me torturo e eu cobro muito. Conforme eu cobro de mim, eu acabo cobrando do outro. Então, se eu sou rígido comigo, eu vou ser rígido com o outro. Quanto mais rígido eu for com o outro, eu sou comigo. E aí vem culpa, vem todas as questões psicológicas que nos colocam num emaranhado e que nos fazem sofrer. Porque nós, às vezes, não queremos nos ver. É melhor passar a página, deixar para depois, sabe? Não achar um tempo pra gente. A gente sempre acha algo mais importante do que a gente para fazer. A figura está bem clara ali. Eu coloco a culpa e todos os defeitos no outro. Será que eu não enxergo o outro em mim? E enxerga. Freud diz que enxerga, você faz a projeção. Os maiores obstáculos para o autoconhecimento e o crescimento espiritual, então, quais são, que nós vimos lá do princípio? O orgulho, que impede o reconhecimento dos nossos erros de julgamento e limita a nossa capacidade de aprender. Quando eu digo que eu sei, eu não vou mais buscar, não é assim? Eu sei, para que eu vou estudar? Eu nem vou fazer nada disso, eu sei tudo isso. Então, acaba limitando a capacidade que nós temos de aprender. Devido a quê? O orgulho. O orgulho. Nós nos achamos os melhores que os outros. Sempre, né? A vaidade é outro problema.
a vaidade, ela cria uma imagem falsa de nós. E ela é baseada em aparências superficiais. Por que a gente diz aparências superficiais? Porque nós queremos nos mostrar para a sociedade, para os outros. E nem sempre nós somos realmente aquilo que nós nos mostramos. Então, como os nossos defeitos morais impedem esse verdadeiro autoconhecimento? O véu do orgulho é o ponto-chave. Ele cega as pessoas para as próprias falhas, criando uma ilusão de perfeição e impede o crescimento espiritual. A gente tem resistência a críticas construtivas, muita resistência. Quando alguém nos critica, como é que eu ajo? Eu sou reativo? Eu aceito aquilo que me disseram que não estava tão bem? Ou eu fico indignada interiormente com a pessoa que me falou alguma coisa em relação ao meu trabalho, à minha opinião? Como eu reajo? A maioria das pessoas não gosta de ser criticado nem construtivamente. Nós também temos um outro entrave, que é a dificuldade de reconhecer os erros. Será que eu enxergo os meus erros? Eu vejo que eu tenho que crescer em determinada situação, mudar outra, para me melhorar e melhorar a minha convivência com os meus familiares? Comparações prejudiciais com outros. Nós nos comparamos nas redes sociais. Quanta felicidade! As pessoas fazem de tudo para também serem aceitas e vão se comparando com aquela superficialidade. Outro entrave, as paixões descontroladas, como inveja, ira, egoísmo, elas distorcem a nossa percepção da realidade de nós mesmos. Nós fazemos assim julgamentos precipitados, muito precipitados, sem nem conhecer às vezes um preconceito. Nós temos reações impulsivas, a gente não ouve o outro e reflete, rapidamente reage por impulso, e nós temos ainda muita dificuldade de perdoar. Perdoar os nossos companheiros de jornada, as pessoas que fazem parte do nosso trabalho, as pessoas que nos magoam. Onde estão as mágoas? No meio em que nós amamos. Quem nós não amamos, não conhecemos, não nos magoa. Nós nos magoamos com quem nós amamos. E o que nos falta para nos tornarmos melhores e para nos conhecermos afinal? Marcar um encontro consigo mesmo, conectar-se internamente e não postergar, não deixar para um amanhã que nunca chega, porque quando vê, o tempo passou. E o que acontece? Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou começar a caminhar, amanhã eu vou começar a dieta, amanhã eu vou começar a comer melhor, amanhã eu vou estudar. Sempre o amanhã que nunca chega. E amanhã eu vou começar a fazer meditação e começar a me conhecer, amanhã eu vou respirar melhor, para a minha vida ser melhor. E o amanhã sempre pertence ao amanhã, porque nós não priorizamos o hoje. Isso nos falta, marcar um encontro conosco, não deixar o essencial e buscar o transitório. Quantas vezes nós
nós nos focamos lá nas redes sociais, no telefone, os familiares ali, sem atenção. E quem é o essencial? A família, por exemplo. Ou um outro problema que nós tenhamos para refletir e a gente deixa aquilo que é essencial e se apega no transitório. Não abdicar de si mesmo para se tornar um ser cheio de máscaras sociais. Algumas pessoas nem são elas mesmas, elas são o que os outros querem que elas sejam. Que a sociedade, que a mídia, que a questão de modas, né? Então, muitas vezes as pessoas se perdem nisso. Existe um escritor, filósofo, professor, psicólogo, que é Piaget, e o Piaget, ele dizia que para os alunos nós tínhamos que desequilibrá-los para que realmente houvesse a transformação e o conhecimento. Quem sou eu? Eu me conheço? É nessa inquietação de não encontrar certas respostas, é na dor, é no problema, é na crise, que lê-se de várias maneiras aqui, que se resolvem muitos problemas, que se encontram saídas e que se rompe o que está incomodando. Não é na tranquilidade, é na incerteza, no desequilíbrio que a gente faz a coisa acontecer. Porque quando tudo está calmo, por que eu vou mexer? Eu só mexo naquilo que está perturbando. Conhecemos toda essa sabedoria. Essa aqui é a questão 919A do Livro dos Espíritos. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Kardec pergunta aos espíritos. Como conseguir esse autoconhecimento? Santo Agostinho, em espírito, responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Como começamos a fazer isso? Hoje à noite, por exemplo, podemos já começar. Ao chegar em casa, ao deitar, passemos a revisar o nosso dia. E a pergunta que chega é: que caminho eu trilhei? O que eu fiz de bem no dia de hoje? E começa a pensar desde a manhã até aquele momento de dormir. O que eu fiz de bem? E o que eu fiz de mal naquele dia? A pergunta tanto do bem quanto do mal é: para Deus, para o próximo e para mim mesmo. O que eu fiz de bem ou de mal? Para Deus, para o próximo e para mim mesmo. E também pensemos, se Deus chamasse a gente neste momento, você teria que temer o olhar de alguém ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Eu conseguiria entrar sem medo dos olhares no mundo dos espíritos pelas minhas ações? Segundo passo, depois de analisar, Santo Agostinho fazia uma prece. Ele pedia a Deus, ao seu anjo, aos seus guias, que o ajudassem a tomar consciência daquilo que ele fez de errado. E pedia
que esses guias, o anjo da gente, nos ajude a nos tornarmos melhor, a não repetirmos aquele erro, nos esclarecendo como devemos fazer. E, por último, Santo Agostinho fala que se nós encontramos defeitos naquela análise de consciência, que a gente possa buscar saídas e a cura, e se está tudo bem, que a gente descanse na noite. Hermance de Fox, que é uma médium francesa que ajudou Kardec a codificar a doutrina espírita, ela diz: não basta só autoconhecer-se. Por que não basta só autoconhecer-se? Porque se eu conheço e não faço nada com o meu conhecimento, não fiz nada, fiquei igual, só conheci mais coisas. E se eu não fizer nada, eu vou acabar me culpando porque eu sei e não fiz. É necessário autotransformar-se. Para a travessia essa da transformação, é necessário passar pela ponte do auto-amor. Nós temos que fazer essa travessia de enxergar os nossos defeitos e buscar resolvê-los com amor próprio, nos amando e não nos punindo, não nos culpando, não nos julgando. Porque todo crescimento implica dor. A dor do crescimento é necessária e ela é impulsionadora. É fundamental que nós busquemos o conhecimento, mas que nós hajamos em relação àquilo que aprendemos, porque senão de nada adianta. Presenteie-se diariamente. Tenha um plano de amor para você a cada um de seus dias. O que é esse plano de amor para cada um de nossos dias? É dedicar-se para se tratar com cuidado, com carinho, com prioridade. O que se deve fazer? Priorizar o quê? O bem-estar nosso, físico, mental, emocional. Eu não me faz bem ficar perto da Vanessa. E eu não quero, na verdade, discutir com ela nem nada. Se retire, se ame, se afaste e não fique ali só para agradar. Nós temos que nos amar, nós temos que nos colocar como prioridade. Isso não é egoísmo. Dedicar tempo para si. É fundamental que a gente ache o tempo da oração, do silêncio interior, da meditação, de uma caminhada, um encontro consigo mesmo e com Deus. É importante. Você deve ser o seu maior aliado. Deve se cuidar, se amar e se transformar, porque no momento que você se ama, você se transforma. E por último, nós podemos aplicar todo esse conhecimento da doutrina espírita na vida cotidiana, fazendo o quê? O verdadeiro autoconhecimento só se completa quando transformamos nossa compreensão interior em ações concretas de amor e serviço. Trabalhar para a transformação de mim e ser exemplo para os que convivem comigo, porque eu não transformo ninguém, cada um é responsável por si. Eu posso ser base para os filhos, orientadora para os filhos, mas eles têm que se transformar por conta, a partir dos ensinamentos que damos. Pela manhã, é importante fazer uma prece
e fazer os propósitos do dia com base no autoexame da véspera. Hoje à noite, eu percebo que eu cometi um erro. O que eu faço amanhã de manhã também? Eu peço a Deus que me ajude a não repetir o erro. Como aquela frase de Jesus quando curava: vá e não peques mais. Se não conseguiu, bem, recomece. Deus dá sempre oportunidades. Durante o dia, a frase, aquela máxima: vigiar e orar. Vigiar os pensamentos, as palavras, as ações. Pensou? Elimina. Eu pensei isso, não é mais para pensar. Eu julguei. Não, eu não quero mais julgar. Vai se policiando e aos pouquinhos, quando nós percebemos, nós já estamos transformados. Porque a gente não se transforma assim num passe de mágica do dia para a noite. E à noite fazer novamente o exame de consciência e agradecer a Deus as lições que foram aprendidas naquele dia. Então todas as noites nós vamos repetir. Nós temos muitos problemas, vamos atacar um de cada vez. Porque não queiramos nós resolver tudo no mesmo dia. Nós não vamos conseguir, vamos fracassar no primeiro dia. Um pouquinho por dia. Lembre-se, o autoconhecimento é um processo contínuo de descoberta e transformação que nos aproxima cada vez mais da nossa essência divina. É importante que tenhamos essa clareza. Para que eu preciso me conhecer? Para me tornar um ser melhor. E lembrar que os orientais, eles meditam muito, eles são sábios, eles se conhecem. Por isso eles tomam atitudes mansas. Que tenhamos na noite de hoje essa reflexão, essa autoanálise, e que possamos nos melhorar a cada dia um pouquinho mais, de acordo com a principal bandeira, eu diria, do Espiritismo, que é a reforma íntima. Então, obrigada.